Graça e paz, amém a todos. O tema hoje da mensagem é perigos da manipulação, né? A gente sabe que tem muitos surdos, né? Que não conhecem, né? Algumas pessoas que não têm o conhecimento nem a percepção e são manipulados, né? E aí a gente tem percebido isso, né? Em alguns surdos, né? Vendo que alguns têm esse problema de ser manipulado. E aí eu quero trazer esse tema de extrema importância para nós, né? O perigo de ser manipulado, né? Então eu estava estudando a fundo e comecei a entender, a abrir os que achava necessário e importante a nossa responsabilidade enquanto cristão. Lá em Êxodo 20:16 explica o quê? Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não podemos o quê? Né? A gente fica falando, lá na época de Moisés tinha as palavras, né? A lei, né? A lei, e o versículo nos fala que nós não poderíamos dar falso testemunho. Nossa, olha o quanto é importante isso, nós sabermos, ficarmos atentos, né, prestarmos atenção, né? Tem muitos surdos que são crentes, exemplo, né? Tipo teatro, né? Por aí pela rua, que diz que acredita, mas que são manipulados, né? Manipulados, usando de algumas estratégias, né? Isso é muito comum acontecer, né? São ludibriados, né? Uns não se fazem de bichinhos, né? E a Bíblia fala o quanto é importante nós conhecermos, ficarmos atentos. Outro exemplo, né? Alguns surdos acabam errando, né? Inveja, né? Por ter um conhecimento um pouco a mais, e aí usa de estratégia. Ei, vem cá, o pastor ali conhece André, e aí falando mal dele, e ele vai lá e acredita, é manipulado, né? E aí é muito importante, isso acontece muito por aí, né? Não, é só um exemplo, tá? É só um exemplo, né? Então, mas o assunto é sério. Segundo, outro exemplo, né? Os surdos, muitos surdos são crentes, e aí acaba, olha netinho, tal, ele se matou, o que às vezes é mentira, muita gente fala, né? São manipulados, o mundo, isso é pessoas famosas, né? Acaba falando, passando teatro, né? Olha o quanto isso acontece muito, isso. O mundo está cheio disso, e automaticamente sempre se torna uma coisa mais fácil de manipular as pessoas. E nós que somos crentes, né? Às vezes nós parecemos querer ser anjo, né? Imagina. Pois é, nós precisamos acreditar, né? Imagina só o quanto é difícil isso. Vocês conhecem essa palavra intenção? Alguém conhece? É vontade, entendeu? Não pode. Na pregação, não pode ter uma intenção de enganar as pessoas, né? Olha o que o versículo fala. Vamos entender. Então, olha só lá em 1 Tessalonicenses 2:13 explica. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, né? Tipo assim, enganar, fazer coisas erradas, né? Olha até o final o que fala. Nem com motivos impuros ou artimanha. O que significa isso? É tipo manipular, né? Coisas erradas, evitar, vários significados, sentido, várias conexões aí a gente vai poder ver. Então não pode pregar tentando usar de estratégia, exemplo, né? Aí você vai pregar e vai usar de estratégias erradas. Não pode, isso é errado. Então, alguns surdos por aí, né, já mudaram de igreja. Por quê? Porque tem a mente fechada, né? Infelizmente, alguns intérpretes acabam manipulando. Isso já aconteceu, já conversou com alguns amigos, né? Alguns amigos que têm a mente um pouco fechada para isso, já falou, né? Que aconteceram esses problemas já algumas vezes, né? E antes isso também aconteceu comigo, e acabou mudando para cá. Ele orou a Deus, né, para que Deus viesse falar com ele e evitar essas artimanhas.
Ele precisava, né? Então a gente não pode utilizar desse recurso de enganar as pessoas, né? Alguns surdos também, muitos grupos por aí têm problema de saúde, né? Falta do Espírito Santo. Por quê? Não sentem, né? Não sentem. E aí algumas pessoas enganam, olha, se você deixar, não pode, você não pode trocar, é pecado, cuidado, né? E acaba obedecendo, sentindo isso, né? E não tendo essa comunicação com o Espírito Santo, adoecendo, cansando. Isso acontece muito. Vocês entendem? Então a palavra de Deus explica isso. Que essa manipulação do Evangelho pode? Não pode, não pode. Isso não é legal, isso não vem de Deus. A palavra do Senhor explica. E claro, e nós? Imagina a salvação dos surdos que estão por aí sendo manipulados, né? E aí a gente acaba nos permitindo isso acontecer, né? Nós precisamos pensar, perceber. E às vezes acontece também com os ouvintes, são manipulados também, né? Algumas pregações que não vêm do próprio Deus. Manipular faz alguns crentes, né, se desviarem do caminho de Deus, perder a fé, se afastar do caminho de Deus. Isso acontece muito, né? Essa manipulação de fé acaba distorcendo o caminho que de fato ele deveria seguir. Olha o que no versículo seguinte fala. Lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2 vai explicar, né, que o Espírito Santo ele afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, né? Demônios, olha só, gente, demônios, imagina só isso. Lá no versículo 2, que vem de indivíduos hipócritas, falsos, né? Hipócritas é a mesma coisa que falso, de mentirosos, cujo a consciência está morta, que a consciência já está morta. Mas o que é isso? É tipo um exemplo, né? Eu sou crente e aí acabo sendo manipulado. É isso, a minha consciência está morta, está distante. Isso acontece muito. Um exemplo, alguns surdos por aí, tem muitos surdos por aí, né? Que vão, tipo assim, que não têm fé, que desviaram a sua fé. E aí não acreditam, né? Acreditam em pastores falsos, né? Mas a palavra explica, né? Esses enganadores, às vezes nós precisamos aprender, precisamos acreditar. E a nossa fé, nós somos enganados, né? E é demônio lá, são mentirosos, né? Satanás está ali querendo fazer isso conosco, né? São falsos profetas que pregam mentira. É isso, olha o que o versículo fala. Nós precisamos pensar, certo? Deus, ele aceita esses falsos profetas? Eles não aceitam esses falsos profetas. Deus, ele quer verdadeiros pastores. Deus não quer que ninguém seja manipulado. Ele não quer isso que aconteça. Deus, ele não gosta desse tipo de atitude, né? Desse tipo de manipulação. A palavra de Deus fala que isso é pecado. E nós precisamos nos distanciar disso. Por quê, né? Às vezes a gente pensa, né, sobre essa manipulação. E quando chegar no céu? Pode? Pode isso? Não pode isso. Deus não vai aceitar isso. Então nós precisamos pensar no que o Evangelho nos diz, né? Sobre o que Satanás usa de artimanha para fazer com que a gente creia de forma errada. Entendem? É isso que o versículo explica, né? Então nós percebemos, né, que a gente às vezes dá ouvido a esse tipo de espírito, né, que nos enganam, né? Satanás está ali disfarçado. Então acontece muito isso com os surdos, que são enganados, são ludibriados, né? Então às vezes eu também já vi isso acontecer muito, né? Ele acabou saindo, se afastando, aconteceu isso, depois acabou deixando, trocando de igreja, se batizando de novo. Isso já viu acontecer com outras pessoas de novo. Como assim?
E eu super atento em contar isso, se batizando de novo, de novo, de novo. Alguns pastores, né, acham que não pregam a verdade. Então nós precisamos ficar atentos, pensando nesse período. Então a gente sabe que é difícil, e aí acaba tipo, achando que vai se batizar 1, 2, 3 vezes, né? E a culpa sai. Isso é muito perigoso. Olha só o quanto isso é importante. Prestem atenção, né? Rejeitarão. Vamos lá, entenda tudo, né? É super claro. Eu vou adaptar essa palavra, certo? Eu vou adaptar para ficar mais claro para vocês, né? Poderão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção, ou vai afastar? Entenderam? Essa palavra eu vou adaptar, né? No caso em libras, para ficar mais fácil de entender, né? É verdade que esse poder vai lhe dar a verdadeira devoção? Devoção? Religião, seria mais ou menos isso, combinar com isso, né? Isso que seria devoção. Ignorar, né? Rejeitar é isso. Tem sim muitas pessoas, né, que ouvem essa palavra e ignoram. Aí eu sou particular, eu vou ver a minha vida e acaba errando, e a vida indo para baixo. Existe sim, é Satanás aí, é demônio. São demônios influenciando essas atitudes, essas questões que nos fazem abandonar da fé. Então, a palavra de Deus explica sobre isso. Olha o que no versículo vem explicar. Trairão amigos, né? Vamos lá, presta atenção que lá Timóteo 3,4 fala, né? Que vão trair alguns amigos. Então vocês conhecem essa palavra? Serão imprudentes. O que seria esse imprudentes? Imprudentes. Alguém conhece? Alguém conhece imprudente? Tipo assim, tô nem aí. Pronto, é isso que a palavra quer dizer. Tô nem aí, né? Tô nem aí. Essa palavra imprudente significa isso. E cheias de si amarão os prazeres de amar a Deus. E aí o segundo versículo vai falar, né? Serão religiosos apenas, de aparência, mas não rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Mas, preste atenção, até o que? Vocês, né, vão estar afastados, não querem, estão distantes, né? Olha o que o veículo fala, o que nos faz pensar, olha o que a palavra nos explica. Mas nós sabemos que às vezes acontecem alguns erros, né? A gente acaba percebendo, como o versículo explica, né? Às vezes a gente, no nosso particular, a gente afasta dessa palavra, acaba se distanciando, mas aí o pastor, olhe, é pecado. É pecado se afastar? Como assim? Pecado se afastar? Calma. A palavra não explica bem assim, é diferente. Olha o que a palavra fala. Que nós rejeitaremos isso. Nós precisamos pensar, observar, né? Acaba errando, não estou nem aí, ignoro, né? Acabo misturando todas as palavras, alguns ensinamentos errados, né? Sacrificando. Não pode. A palavra explica o que é isso. Nós precisamos distanciar-nos disso. Olha o que a palavra explica, ela é clara, né? A gente, é normal isso, ok, mas a gente vai responder a Deus. Nós temos que adorar a Deus, né? Não podemos ser manipulados, né? Imagine como nós ficamos. E aí ele vai perguntar, e a gente vai perguntar. E qual vai ser a nossa resposta? É isso. Entendeu? Vamos ficar nervosos, coração, garganta seca. Mas Deus não quer que nós vivamos dessa forma. Nós precisamos estar atentos, oramos, não deixar de lado. Vocês querem ficar distantes? Que a vida fique mais difícil? É isso que vocês querem? Não. É importante nós termos atenção, né? Zelo, ter zelo. Importância, prestar atenção. Não nos permitamos ser manipulados, ficarmos calados, acuados. Não podemos, né? Nós precisamos
reconhecer e saber, olhar, né? Prestar muita atenção, né? É muito importante isso. Porque é muito difícil, alguns surdos por aí acabam não tendo testemunho, não conhecendo a palavra, e vão se perdendo, vai se distanciando, são manipulados, acabam acreditando, escolhendo a mentira, não acreditando nessas coisas. Segundo, alguns surdos sabem também. Alguns conhecem a palavra? Heresia. Tá? Alguns sabem. Alguns conhecem o que é heresia? Muitos não conhecem. E acabam aceitando, né? Essas coisas, essas heresias, né? É muito perigoso isso, né? A palavra de Deus fala, né, que isso aí é coisas de Satanás. Advém dele. Preste atenção, né? Manipulação, tal, isso acontece muito, certo? Isso é heresia, é usar de heresia, né? Manipulação. Isso é muito perigoso. Então a gente precisa pensar sobre isso. Porque alguns acabam não percebendo. Isso é muito triste, né? Alguns não percebem que de fato isso é uma heresia, acabam acreditando. E é muito perigoso isso. Jesus fala que nós precisamos ter cuidado com isso, porque é muito perigoso. Que nós não iremos, essas pessoas que acabam acreditando nisso, não vai para o céu, vai para o inferno. Pode passar. Nós precisamos ficar longe deles. É isso que a Bíblia diz. Nós precisamos nos afastar dessas coisas, né? Preste atenção, o que o versículo fala. Lá em Romanos 16, versículo 17 a 18, ele vai explicar, né? Que agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e perturbam a fé, que atrapalham a fé, ensinando coisas contrárias e a que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo. Servem a Cristo? Não servem a Cristo. Eles não servem a Cristo. Essas pessoas servem a Cristo? Não servem a Cristo. Isso é o que a palavra explica. Mas apenas seus próprios interesses, né? E se enganam as pessoas inocentes, com palavras suaves. O que é isso? Vocês conhecem essa palavra suave? Tipo, no contexto, tipo assim, aquela coisa que é fingida, que parece, que atrai. É isso que a palavra fala. E bajulação. O que é essa palavra bajulação? Alguém conhece essa palavra bajulação? Vocês conhecem, não conhecem? Tá. É exemplo, aqueles acariciando, né? Falando besteira no nosso ouvido. É isso. A palavra de Deus explica sobre isso. E nossa, quando a gente vê essa explicação, nós precisamos ficar atento, né? Para que a gente não possa também ser bajulado com essas palavras doces, porque isso é coisa de Satanás. Olhando para mim de forma individual, eu já aprendi, eu vou ensinar as coisas que eu sei, que eu aprendi. Imagina, precisamos ficar atento a essas questões que enganam, né? Que enganam são palavras suaves. E ser manipulado o quê? Acaba atrapalhando a gente, né? E às vezes a gente acaba aprendendo e vai se perdendo aí o que a gente aprendeu, né? Então a pregação, né? Hoje na pregação, exemplo, tá Maria pregando, né? E acaba Elaine atrapalhando, ou o Jameson tá pregando, tá olhando outras coisas, né? E acaba perdendo aí a conexão, sendo manipulado e desaprendendo o que de fato ele tinha que conhecer. Então, manipular é tipo, nós precisamos ficar atentos a isso aí, porque quem é manipulado serve a Deus? Serve a Deus quem é manipulado? Isso é serviço de Deus? Não é, não serve a Deus. Quem acaba sendo manipulado não serve a Deus verdadeiramente. Então, a palavra de Deus, o versículo explica, né, que esses indivíduos não servem a Cristo. A palavra está dizendo, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está explicando sobre isso. Né? Então, terceiro, né?
O próprio Deus, ele não nos manipula. É Satanás, isso é obra de Satanás, né? Nós precisamos ficar atentos, né, à nossa responsabilidade, não permitir que isso nos aconteça, né? Nós precisamos cortar isso daí, precisamos. Pode passar. Deus não é desordem, mas desordem. Deus não é desordem, mas Ele é paz. Sim, Ele é paz. Ele é paz, né? Eu vou perguntar, né? Deus é desordem? Não, de jeito nenhum. Ele é paz. Ele é paz. A palavra de Deus fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, vai explicar que Deus não é Deus de desordem, mas é Deus de paz, como em todas as reuniões do povo santo. Olha o que a palavra é clara enquanto fala sobre isso. E aí eu pergunto, Deus manipula alguém? Não, nunca. Segundo, eu pergunto a vocês, manipulação o quê? Nos faz com que a nossa saúde acaba sentindo mal, né? Sentindo para baixo. Isso acontece muito. Já no passado eu já senti isso, né? 8 anos, 8, 7, mais ou menos, 6, mais ou menos isso, entre 6 e 7 anos, eu sentia, fiquei magro, sentindo coisas ruins, acabei deixando, e aí eu voltei, as coisas foram melhorando, o Espírito Santo novamente me aqueceu, e a palavra explica isso sobre nós, né? Que nós vamos vivendo de fato em nossa santidade, né? E nós sabemos, às vezes tem algumas coisas erradas no Instagram, né? Algumas mulheres estão lá, né? Lá, corpo de violão, fingindo que está pregando. Isso é uma forma de manipular, de fazer com que os homens fiquem besta olhando lá. Mas de fato é sentindo outro tipo de desejo, uma forma de manipulação. Isso é coisa de Satanás, certo? Lá, mostrando o corpo. Como? Isso não combina com a palavra de Deus. Isso é manipulação e não pode, né? Lembra o que explicava no versículo antes? A pregação ela não pode enganar, não pode manipular, né? Vai surgir esse tipo de coisa, sim. Segundo, eu fico pensando, né? Alguns homens que ficam besta olhando, parece a carne é fraca, né? Os homens, a carne é fraca. Então eu fico pensando, alguns amigos surdos acabam me falando, e eu falo que não combina isso com a palavra de Deus. Algumas igrejas vêm para cá, algumas pessoas louvam a Deus, e aí a gente fica vendo, né? O homem lá forte, bombado, cabelo, cantando, mas aí se mostrando ao invés de ser o momento do louvor, o culto ali para Ele. E você fica olhando, não combina com o que a palavra de Deus nos fala. Isso combina? Isso é uma forma também de manipular, né? E Deus fala que não pode, de nos enganar, isso também não pode, isso não deve acontecer, né? A igreja sabe que a carne é fraca, que nós somos um povo santo, mas aí a gente não pode apenas entender que isso é legal, que isso é bonito, que isso atrapalha, isso é uma desordem, e Deus é paz. E aí eu acabo vendo isso muito acontecer, esse tipo de desordem hoje, infelizmente, e não pode. Eu quero me mostrar como é que é meu corpo, e Deus fica triste com essa feliz, Ele não fica, não acha isso legal, isso é errado, impróprio, errado. Não combina isso com a palavra de Deus, e ela explica. Tô nem aí. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. E se Jesus vier? Como é que vai ser? O que é a vontade dele para conosco? Ele quer que nós nos afastemos disso, né? Desses momentos, dessas coisas ruins.
né? Então, nos afastar, dizer que isso não é da palavra de Deus, que isso é coisa de Satanás, né? É responsabilidade nossa, né? Nós precisamos pedir isso a Deus, é responsabilidade, pedir conhecimento, atenção, né? Para que o Espírito Santo possa estar em vocês. Deus não é Deus de desordem. Manipulação faz alguns crentes ficarem tristes, né? Infelizes, né? Alguns que são manipulados acabam ficando tristes, né? Fingem que estão com louvor ali naquele momento, mas de fato o coração vai estar triste, né? Não vão estar felizes. Vai para casa está triste, passeando está triste, vai na praia está triste, né? Acaba acreditando nessas coisas em que estão sendo manipulados, né? Se afaste desse tipo de caminho. Você não é burro, você não tem que estar entendendo que isso de fato é particular, né? Se afaste, olhe para Deus, obedeça a Deus, o único. É dizer, eu estou triste, minha saúde está ruim, eu estou fraco. Então se afaste. Ao perceber isso, nós precisamos nos afastar. É muito importante seguir o que a palavra de Deus nos fala, né? Acreditar em pessoas ou acreditar no que está na palavra de Deus? Nós precisamos acreditar em Deus. É isso. Acreditar em Deus. Acreditar na palavra de Deus. Palavra de Deus. É muito importante ficarmos atentos a isso. Às vezes nós sempre tristes. Não, vamos deixar para lá, vamos ficar junto de Jesus Cristo, seguir a Ele. Lá no versículo, o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 3, do 10 até o 11, vai explicar, pois desfrutar. Vocês conhecem a palavra desfrutar? É aproveitar. A vida, haver muitos dias felizes, né? Essa palavra, refreie a língua. Refreie. O que é refrear a língua? O que é? É parar de falar besteira, ficar conversando coisas ruins, fofocando. É isso, né? De falar palavras mal, pare, né? Tipo assim, em Libras, né? É parar de falar, entendeu? Parar de sinalizar, entendeu? Ficar falando, não, segure, não. Entendeu? Calma. É isso, entendeu? O ouvinte fica falando a língua, segurar a língua, escovar a língua, né? Calma, evitar isso daí, né? Ficar falando coisas maus, acabou. Não. Evitar isso para que a vida possa caminhar, né? Tá preocupado com essas coisas, com esses enganos, com várias coisas, preocupado, e a nossa vida vai para baixo, a gente fica triste, é isso, deixa isso para lá, certo? Isso que a palavra nos explica. Olha o que diz no 11, né? Afastem-se, né? Nós precisamos, para que as coisas boas, né? Busque a paz, sempre, e esforcem para mantê-las. É isso que o versículo fala, né? Às vezes nós somos manipulados, ouvintes, né? Através do que está se conversando, né? Isso acontece muito. Corte, se afaste. Observou isso, se afaste desse tipo de pessoas, de gente, dessas coisas ruins. Entende? Falando mentira, enganando, manipulando. Isso é legal? Não é legal. Entendeu? Então a gente sabe que aconteceu algumas coisas erradas. Aí eu, Maria, André, visitou, né? Ficou sentado, a gente visitava outra igreja lá, pregação e tal. E aí, daqui a pouco parecia, começou um teatro que não dizia muito o que estava explicando, né? Não eram casados, moravam só juntos, certo? Não eram pessoas casadas, só moravam juntos, os dois, lá, né? E aí tava lá louvando, pode isso? Jesus do céu.
E aí a gente até acabou pensando, vendo os estudos da Feliz, alguns sendo manipulados pelo aquele momento, pela emoção. Mas não pode. Nós precisamos de fato estarmos para poder servir ao Senhor de maneira correta, estar casados, juntos de fato. Entende? E alguns estudos acabam tipo assim, se perdendo a sua fé nesse contexto, né? E aí a gente acaba tendo que ter um pouco mais de atenção, entender a responsabilidade, né? Deus é Deus de bagunça? Não é Deus de bagunça, Ele é Deus de paz, e nós somos pessoas santas, fazemos parte do povo santo. Vamos lá pregar, né? Você, imagina, você lá tem um amante, pode estar pregando? Imagina, Deus não é Deus de desordem. É Satanás que vai estar ali representado, certo? Então eu percebi isso, né? Alguns surdos felizes, alguns estavam sentindo, né? Ficavam só acreditando lá no que o intérprete estava explicando, estava manipulando, né? E a gente percebia isso aí, né? Alguns calados, outros sem sinal, não tinha expressão de fato estar sentindo, né? Senti uma expressão de cansaço, e isso me preocupou, ver aquilo ali, né? E aí a gente começa a entender, né? Que muitos surdos acabam se perdendo ao longo do caminho, isso daí, né? Isso me chamou muita atenção. Existem muitos problemas. Alguns estéticos que acabam mandando, manipulando, você tem que fazer isso sempre, né? Impondo, né? Isso não pode. Então nós não podemos ser manipulados, não podemos aceitar, né? Alguns ouvintes também é igual, né? Precisamos evitar essas heresias. Isso acontece, ouvir, entendeu? Esses duplos sentidos, entendem? E eu vou perguntar a vocês: combina ser manipulado com a palavra de Deus? Combina? Não combina. Alguns pessoas, infelizmente, têm essa cara de pau, acaba fazendo isso, né? Não tem nem vergonha. Então nós precisamos seguir o conselho. Nós não precisamos seguir esse tipo de conselho, ouvir isso daí, ser manipulado. E aí a vida vai se complicando, se sentindo cansado. Alguns chegam até a tirar a vida. Muitos problemas existem. Já encontrei vários surdos evangelizando. Não conheci, não vou não. Mas por quê? Alguns têm a mente fechada. O intérprete fala, o intérprete me manipulou, não posso ir. Não tem vergonha, às vezes não tem vergonha nem de falar sobre isso, né? Mas a palavra de Deus fala que a gente não pode estar manipulando, nem muito menos aceitar. Eu vou perguntar para vocês: Jesus manipulou alguém? Não. Jesus explicava, mas ele não manipulava as pessoas. Exemplo, né? Tá lá o povo e Jesus explicando. E Jesus aconselhava as pessoas de forma clara. Ele não empunhava as pessoas a acreditar, a seguir ele, forçar, mandar. Não. Ele perguntava se você queria o seguir, né? E infelizmente acontece isso muito, né, no meio. Então nós precisamos ter cuidado, né? Isso é um tipo de manipulação, entendeu? De enganar. Mas a Bíblia fala que nós não podemos fazer isso, né? Seguindo o nosso eu, de forma alguma, né? Isso não é a palavra de Deus, não está no próprio Deus. Eu já conheço alguns amigos surdos, né, que já falaram comigo. Algumas pessoas já falaram, né? Eu já falei que ia me afastar também. Algumas pessoas falaram: já percebi que isso está acontecendo, e aí eu preciso me afastar de forma clara. Mas graças a Deus, né, o trabalho do Senhor abriu as nossas mentes,
Trabalhar de Deus abre nossas mentes. Então eu quero que Deus nos transforme o surdo, abra a mente, né? E não permitir que isso venha acontecer, né? Nós precisamos evitar, né? Adão e Eva, tava lá os dois, aí Deus tirou a costela, né, de Adão. Vocês lembram que a palavra fala isso? Tirou a costela de Adão e colocou em Eva, certo? Aí alguns pastores acabam não, tipo assim, dizendo que não tirou da cabeça, tirou o corpo e nasceu um corpo de Adão. Isso combina, né? Isso combina. Tirou o corpo e aí daqui a pouco nasceu Eva. Existe isso? Já ouvi pastor falar sobre isso. Existe, e algumas pessoas acreditam nisso, né? Não foi simplesmente a costela e lá do barro que Deus criou. Não, tirou, de fato, ele nasceu de dentro de Adão. Como? É impossível isso. Isso é uma forma de manipular. É uma falsa pregação. Então nós precisamos abrir nossa mente, né? Termos atenção, né? São heresias, isso é perigoso. Nós precisamos ter cautela, responsabilidade, atenção, né? Com o ministério, né? Ter atenção, zelo, né? Não podemos ser manipulados. Precisamos acreditar em Deus, certo? De tomar a responsabilidade. Ok? Vamos ficar de pé? Primeiro vamos orar a Deus por todos, certo? Para que Deus possa vir com o seu Espírito Santo tocar em cada um. Também muitas pessoas estão por agora, pessoas estão sendo ludibriadas, acabam deixando o caminho de Deus, saindo, para que elas possam retomar, entender a responsabilidade, né? Que possamos aconselhar, né? Não se permitir ser enganados, né? Emanuel sempre vem aqui para o culto dos surdos, aprende. Parabéns, Emanuel. Igual, no futuro vai aí perceber que quando vier acontecer isso, ele já vai poder evitar, né? Os surdos também, né? Aprendendo a palavra de Deus, e aí saber que isso é muito perigoso, e a gente vai estar atento, a gente vai poder nos afastar disso, entenderam? Foi a primeira vez que conhecemos isso? É a primeira vez que a gente estudou sobre isso? Primeira vez. Então, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está nos mostrando. A palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos incomoda enquanto a isso. Então nós precisamos estar atentos, né? Não precisamos estar bobos, aceitando, para que a gente possa se desviar, perder nossa fé. Ok? Não precisa acreditar, acreditar. Ter dúvida? Não. Nós precisamos nos afastar dessas coisas e acreditar unicamente que Deus não é desordem, Ele é paz. Isso fique bem claro, certo? Agora vamos orar. Pai, nós te convidamos neste momento, Deus, obrigado por esse tema, né? O perigo da manipulação. Alguns não conheciam sobre esse tema, mas obrigado, Deus, a ti seja a glória. Nós aprendemos, as crianças aprenderam que não devemos ser manipulados, os surdos, os ouvintes, né? Pai, trabalhe em nossa vida, trabalhe nos surdos aí fora que não conhecem, né? Não conhecem, que acabam vivendo essa heresia, Pai. Que não tem o Espírito Santo, estão fracos, acreditando nisso, ó Deus. Nós te pedimos, Pai. Nós surdos precisamos estar atentos, com a mente aberta, os ouvintes com a mente aberta. Sabemos que é difícil, né? Sabemos que isso é coisa de Satanás, Senhor. Que é responsabilidade dele a querer nos ludibriar, nos manipular. Mas nós precisamos estar atentos, ter zelo e evitar, né, essas coisas, Senhor. Pai, neste momento nós vamos sair de casa, nós saímos para cá, que nada possa vir nos acontecer. Vem nos ajudar. Vem nos dar saúde, vem estar conosco. Jesus nos ajuda na nossa saída, em nome de Jesus. Que tenhamos a paz,
vem nos dar a paz, que agora que estamos saindo, tudo vem nos dar atenção, Jesus, Satanás vem nos conhecer. Amém.